Galera do canal Agitaé Podcast, eu, Cassiana Almeida, tô aqui muito feliz porque eu tô trazendo um pouco do empreendedorismo feminino, que é algo real hoje na economia brasileira, na economia mundial, e não tive dúvidas em estrear esse braço aqui no podcast Agitaê, em parceria com o canal novobrasil.tv, com a nossa queridíssima Fernanda Becker, advogada, empreendedora, consultora, paranaense, radicada em São Paulo, um pouco também catarinense. Enfim, ela é uma mulher surpreendente, é uma caixinha de bombom e por isso que é muito gostoso esse bate-papo com ela. Acompanhem e vamos falar da nossa economia junto com o empreendedorismo feminino. Fernanda. Olha, muito obrigada pelas palavras. Eu fico até sem jeito de ouvir tantos elogios. Mas eu tenho que concordar com você. Eu sou uma caixinha de bombom, não, de surpresa. De surpresas, né? Sim. Eu costumo falar que desde criança eu tive sonhos. E até então, até os meus 40 anos, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, que nunca estou satisfeita. Sempre procuro mais. Sempre procuro me desafiar, empreender, com acertos, com erros. Com os meus erros eu aprendo a ensinar e é o que eu venho fazendo hoje junto à Selem. E eu agradeço muitíssimo o convite. É um prazer imenso falar com você. Ai, que alegria, Fernanda. A gente que fica muito feliz. E, Fernanda, você tem toda uma bagagem no empreendedorismo, até por sua própria formação jurídica, que o direito é um estudo amplo de várias matérias, né? Primeiro ano, estudante de direito, já estudei economia. Às vezes tem grades que tem medicina legal, política, ciências políticas, enfim, abrange muita coisa. E isso também te dá uma visão diferente, Sim. né? E você também tem uma bagagem lá do estado de São Paulo, né? Que quer queira ou não, a capital de São Paulo, ali a região do interior, Campinas, Jundiaí tem muita força. Sim. E você também já foi empreendedora, né? Já entrou aí no Sistema de departamento franquias. de franquias. Isso. Então você tem uma visão ampla de muitas coisas, né? Uhum. Que te dá a propriedade para você trazer informações importantes de o que é fantasia, Sim, né? Quando sim. se fala de nós mulheres no empreendedorismo e o que é realidade, porque você vivencia isso, né? Não só com números, mas você acompanha mesmo de fato essa realidade. Então, Fernanda, eu queria saber de você, com toda essa experiência, como é que está atualmente, pós-pandemia, esse período de retomada, como é que está a mulher no empreendedorismo? Olha, eu costumo dizer uma coisa, a pandemia veio, trouxe pesadelos, mas também trouxe fatores de inovação, principalmente, tá? A economia doméstica foi um dos pilares da economia que se mobilizaram muito, né? Na questão da mulher, principalmente, onde ela teve que se desdobrar, mais do que duas, ela teve que, muitas vezes, perder o seu trabalho de doméstica, porque muitas mulheres ainda hoje, né, nós 90 e poucos por cento hoje das mulheres que são informais trabalham como domésticas. Elas tiveram seus trabalhos suspensos, porque a gente não tinha como ir e vir, e elas inventaram outras alternativas. Ali mostrou-se idealmente o que é o empreendedorismo, né? Elas não eram em si umas empresárias constituídas legalmente até então. Mas daquilo virou um negócio. E isso a gente vê milhares de casos sendo noticiados a qualquer momento. Tá? Hoje, nós aqui no município de Belém, nós temos inúmeros exemplos de mulheres que se destacam no mercado do empreendedorismo feminino.
Foi por isso que nós, da Acelen, hoje eu sou consultora da Acelen, convidada pela presidente a ser consultora, capacitada pela FACEB, certo? É uma capacitação super exigente, com uma metodologia extraordinária, oriunda da Alemanha, tá? Onde foi difundida inicialmente em Santa Catarina, tá? Em Santa Catarina, assim, ela apoia, o Sebrae é muito atuante naquela região, eu falo de carteirinha, porque eu morei lá. Então, assim, cidade empreendedora, PEDEM, projeto de desenvolvimento econômico, tudo eu participei um pouquinho, sabe? Um pouquinho de tudo. Fiz o Empretec, tive a oportunidade, que vai ter logo em seguida aqui também. Então, ali eu comecei a entender como funciona hoje o nosso papel dentro da sociedade. Por que a mulher é tão importante? Sem aquele clichê do feminismo, do machismo, da mulher é melhor, homem é melhor. Não existe isso. Tá? Hoje a gente busca a equidade. É um movimento não só brasileiro. Tá? Nós temos aí pesquisas mundiais, brasileiras. Nós temos dados brasileiros que daqui a pouco eu vou mostrar para você, pouco a pouco. Mas assim, o que eu quero te dizer é que hoje a mulher vem se destacando porque ela é muito inovadora, criativa, flexível. Jogo de cintura, coisa que muitos homens ainda, não estou generalizando, logicamente, não têm, certo? Isso é necessário para que a coisa fique igualitária. Sim. Né? Para Sim. que não haja diferença de gênero, certo? Como você bem pontuou, não é a questão de uma competição entre homens e mulheres. Até porque o que coloca uma pessoa numa posição de destaque no empreendedorismo, num negócio, é a capacidade, independente de gênero, né? Se é mulher, se é homem, se é masculino, se é feminino. Então, isso que você colocou é muito importante, porque às vezes tem muitos homens que às vezes não gostam nem de assistir palestras que vão falar dessa questão da mulher no empreendedorismo, porque muitos acham que vai se tratar de uma competição, da gente se mostrar que somos superiores. Não é isso. Assim, né, é uma questão que nós mulheres conseguimos agregar e fazer bem várias funções. Isso é uma questão até que a medicina explica, a questão cerebral, a diferença, né, do cérebro feminino. Lateral, isso. É divergente do pensamento do homem, que é focado, né? Eu estudei um pouco sobre isso também quando eu fui era ginástica pro cérebro. Ai, que legal! Gostei muito dessa experiência, porque foi bem na época da pandemia. Focamos diretamente traumas advindos, né? Sim. Que na primeira fase prejudicaram bastante cognitivo. Sim. Então sim. eu consegui estudar um pouquinho. Adoro estudar. Sim, porque todas se correlacionam, né? Então tem a questão biológica da estrutura cerebral da mulher e do homem, né? Que nós conseguimos mesmo fazer várias funções, né? De trabalho, funções extra-trabalho e de forma muito competente, e o homem ele é mais centrado, né? Mas independente disso, Fernanda, eu gostaria que você também pontuasse quais são, com dados, outros fatores positivos que às vezes a mulher ela sobressai e que hoje em dia tem empresas grandes que estão procurando mulheres nos postos eu até de vou trabalho. procurar, tem um nome bem bonitinho que hoje eles dão para isso, tá? Tem um termo, então, próprio. Tem um termo que eu achei bem legal. Esse eu quero saber, gente. Qual que é esse termo? Esse eu não conheço. Soft skills. Software skills. Soft skills. Olha que chique. O jogo de cintura, a flexibilidade, chamadas de soft skills, né? Ou competências comportamentais, estudadas justamente pela pesquisa sobre o cérebro, né? Pela mecânica. Hoje, quem tem enneagramas da vida, programas de mastermind, né? E outra, hoje o RH das empresas procura muito mais desenvolvimentos comportamentais. Tá? Então, isso que eu vou falar para você é muito importante, porque essas capacidades que eu digo comportamentais,
as mulheres são super valorizadas no mercado, porque Sim. elas são extremamente voláteis, volúveis, né? Isso favorece muito dentro de uma companhia. Tá? Certo. E se hoje grandes empresas já observam isso, isso já tem mudado drasticamente. Eu não posso ser pessimista, não. Estamos caminhando, sim. Né? Vamos colocar aí, direito a voto. Faz quanto tempo que nós estamos votando? Né? Não faz tanto tempo. Sim. E olha a evolução que Sim. nós já tivemos. Sim. Hoje ainda a gente briga pela cota, certo? Representatividade, na plenária e tudo mais. Ainda é uma briga. Ali é um caminho um pouco tortuoso. Mas nós, como empreendedoras, como associação comercial, como entidade de classe, onde a gente pode fomentar as empresas locais, através de ferramentas, parcerias e trabalhos, isso a gente vai fomentar. Certo. Cada um fazendo o seu papel, micro e macro, a coisa vai mudar sempre. É uma rede, né? É um sistema, são conexões. Então, assim, se hoje a ONU reconhece o dia 19 de novembro como dia do empreendedorismo feminino, por que ela reconhece? Porque ela quer combater, inclusive, a desigualdade entre gêneros. Certo. E quer estimular, sim, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, porque elas são úteis, são necessárias. Tá? Mas eu vou te falar uma coisa, estigmas ainda existem. Né? Eu vou destacar alguns rapidamente, e depois eu quero entrar bem certinho para falar um pouquinho o que é o empreender. Certo. Projeto Trabalho Empreender, tá? Que é com a CELEM, né? A Associação isso Comercial mesmo. de Luiz Eduardo Magalhães. Ali eu quero destacar, Certo. porque o público de Luiz Eduardo Magalhães precisa entender que aqui existe hoje um programa que beneficia e muito a eles. É gratuito, né? E que quem trouxe foi a CELEM, ela está bancando através da FACEV, com apoio do SEBRAE, ou seja, tem tudo para dar certo. Basta os empresários se dedicarem e quererem, né? E eu tô aqui para convidá-los. Mas vamos falar assim, quais são os nossos desafios ainda como mulher no empreendedorismo, tá? Porque nós estamos participando, mas ainda há rupturas a serem quebradas, né, Fernanda? A gente ainda tem uma dificuldade de nos manter no mercado de trabalho. Dados mostram que é muito mais fácil mulheres serem demitidas dos homens, né? Ainda tem aquela hipocrisia. Gosto de falar abertamente. Hipocrisia de falar que mulheres como vocês são muito emotivas, né? Nossa, existe Ainda existe. Abordagem dessa questão da emoção feminina como a TPM traz, né? Sim, sim, uma questão hormonal, né? Da mulher natural, né? Mas imagine se tudo fosse igual, o homem fosse tão sensível quanto a mulher, não daria certo, né? O polo negativo e positivo existem para isso, yin e yang, né? Mas assim, além disso, ainda existe aquela situação. Olha, eu prefiro contratar homem, porque a mulher pode engravidar e ela não vai ter tempo disponível para minha empresa. Além do que, eu vou ter que gastar deixando ela cuidar do filho dela em casa. Certo? Como esse líder vê a gestação? Como ele imagina que seria ele? Como ele trata a mulher dele hoje? Uma matriarca? Fica em casa, só cuidando do filho? Né? Não que eu seja contra, claro que não. Tem mulheres que nasceram para isso e amam vivenciar isso. Eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa que gosta de experienciar novas oportunidades, principalmente de trabalho. O meu hobby é trabalho, certo? Então, para mim, isso é muito importante. E quando eu ouço isso, eu fico um tanto quanto assim, revoltada não, mas assustada, certo? Porque a mulher, todo o trabalho que ela desenvolve, ela traz ideias inovadoras. Ela consegue liderar a equipe muito melhor do que o homem. Jogo de cintura maior, né, Fernanda? Mediação, né? Com palavras mais doces. Lógico, hoje você pode ver que tem grandes líderes aí que agem como homens, né? Nada contra, mas o que eu quero dizer no geral, as mulheres têm uma sensibilidade, certo? E a gente ainda enfrenta essas palavras, esses assédios. Isso é um assédio, digamos assim, né? No direito a gente considera como assédio dentro do trabalho, tá?
Olha que interessante. Você sabia que até mesmo as taxas de juros são diferentes para homens empreendedores e mulheres empreendedoras? Meu Deus, É, olha só, gente, essa informação. Juros isso. mais altos ainda para nós mulheres. Mesmo que É, o poder de pagamento da mulher seja maior do que o do homem, de, já arcar, adimplência, né? né? Com a, sim, Que sempre adquirir o dia, porque a compromisso. mulher é toda, né, compromissada. A taxa gira em torno, assim, em média, pesquisa de 2020, tá? 34,4 para a mulher ao ano, 31,1 para a mulher. Então, por que isso? Existe? Não, Não. né? Não existe uma razão, não existe o porquê. Só sei que é. Só sei que foi assim. Não há uma justificativa O plausível, né, para essa empreender questão. atua diretamente nessas questões também. A gente faz parceria com bancos, a gente procura defender os nossos núcleos, tanto de mulheres empreendedoras como qualquer outro que a gente formar, na busca de melhorias, né, avanços e tudo mais. Teve uma pesquisa no Conselho publicada em 2018 pela Deloitte que mostrou que somente 8,6% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres no Brasil. Ainda é um número Assustador. assustador, é um número pequeno, hein? Em comparação a isso, é mais assustador que eu vou te falar. Mulheres estudam muito mais que homens. Sim, Em percentual. sim. 13,6% do número das mulheres, assim, em mulheres estudam muito mais do que os homens. Só que, mesmo elas tendo uma escolaridade maior, Mais qualificação, a né? faixa salarial delas continua menor. em torno de 22% menor em relação ao mesmo cargo do homem. Uhum, Entende? uhum. Então, isso são poucas coisas, poucos dados que eu estou trazendo para você entender que não é à toa que existe esse movimento, né? Não só no Brasil, como você mencionou, mas no Brasil todo, né? No mundo todo. Então, a ONU interveio, determinou a data para que isso fosse difundido e amado. E é por isso que o meu primeiro núcleo aqui, eu fiz questão de formar pela CELEM, né? Pelo programa Empreender Bahia, foi do empreendedor feminino. E você pôde participar. A adesão foi sensacional. Sim, eu estive até participando, né? A Selem é uma entidade aqui em Luiz Eduardo, que já tem mais de 20 anos, e agora a gente tem na presidência a nossa grande Thelma Oliveira. Quero deixar até um beijo para você, Thelma. Você sabe que eu te admiro, te respeito bastante. Tanto é que o nosso grupo global, a gente acabou fazendo uma homenagem a ela, né, na edição especial do estado da Bahia, e colocamos ela, né, porque é um orgulho para a cidade ter pela primeira vez na Selem uma mulher na presidência, e ela assumiu a Selem num momento muito difícil, que era onde a pandemia estava aflorando mais aqui no oeste da Bahia, onde teve o fechamento do comércio. Justamente. E a pressão foi muito grande, e ela se saiu muito bem. Teve essa questão feminina justamente de poder equilibrar a situação, porque às vezes o homem vai naquela razão e chuta o balde. Nós mulheres, a gente respira, a gente com palavras mais amigáveis conseguem contornar mais a situação. Então, Thelma, quero deixar o meu beijo para você. E quem sabe a gente espera na próxima aqui pra gente bater um papo, porque você sabe o quanto eu gosto de você, te admiro, te respeito. E a Fernanda, agora eu sei que vai agitar bastante, agita aí na Selem, né, com esse núcleo próprio para o empreendedorismo feminino, que não é uma realidade, não tem mais como a gente não debater esse assunto, né? Tanto é uma realidade, Fernanda, que nós, mulheres, nós já fazemos parte da economia brasileira, da economia mundial, né? Tirando nós mulheres se fosse para abolir toda a participação feminina, a economia do mundo já teria um déficit bastante significativo, mas às vezes os homens falam, mas por que vocês já conquistaram tantas coisas e vocês ainda tendem a ficar falando, né? Não é apertar a mesma tecla, mas como a própria Fernanda mostrou dados importantes, ainda você vê há diferenças
assim, inexplicáveis e grandiosas que precisam ser trabalhadas, Isso. né? Porque questão de juros ser mais alta, até a questão no direito, seria até juros abusivo, porque não tem uma explicação plausível, né? Não tem razoabilidade. Isso, né? A gente pegar aqui na esfera legal, né? Falar, ué, mas por que para as mulheres uns juros maior e para os homens, né? Aquela diferença que para o orçamento da mulher, que muitas vezes também a gente tem dados de hoje de mulheres que são chefes de família na sua integralidade, 100%, né? Que não tem a figura masculina no ambiente, tá lá, honra com todos os compromissos. Você falou tudo. Né, Fê? Você falou tudo. Então, eu quero até que você pontua, porque, gente, olha onde nós chegamos mesmos e por quê. E não tem dúvida que nós temos espaços muito maiores, né, Fê, para conquistarmos ainda. Eu vou falar um pouquinho agora sobre empreender e vou entrar nessa questão da mãe solo, tá? Vai ser muito importante eu falar isso também. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer especialmente, agora deixa eu falar da Thelma. Thelma é uma pessoa extraordinária. Sim. Cito ela no final da minha falar agora de antemão. Uma grande empresária, destaque na cidade. E quando nos conhecemos, eu fui procurá-la, eu ouvi um programa na rádio, me interessei pelo que ela falou, fui me apresentar. Porque eu sou dessas. Uhum. Cheguei em Luiz Eduardo Magalhães aproximadamente agora 4 meses. Quero trabalhar. Eu gostei da cidade, eu quero ficar. Por onde eu vou começar? Gosto de explanar, gosto de vender, gosto de palestrar, capacitar, replicar o que eu aprendo, porque nada fica parado. Isso. Transmitido. Isso. E fui mostrar para ela um pouquinho do que eu pude aprender na minha vinda civil, capital de São Paulo, Jundiaí. Depois eu fui um pouquinho para Maringá. Enfim, vários lugares, né? Desculpa. Então eu quero falar a missão aqui da Selem, tá? A missão da Selem é de representar, apoiar a classe comercial, atuar no desenvolvimento local e promover um ambiente competitivo e sustentável em LEM. O que você entende sobre isso? A associação comercial, ela tem o objetivo de fomentar, né, o empreendedorismo local, e porque, às vezes, até a gente já faz esse alerta, você pontuou muito bem, Fernanda, é muito importante os empreendedores da região se associarem. A Selem, ela faz um trabalho incrível, né, para o empreendedor. Não só vai ter esse núcleo para as mulheres, mas o empreendedorismo em geral, gente, porque empreendedorismo é tudo, né? Claro que aqui a gente está com uma pauta mais específica, né? Feminina, é importante a gente discutir isso, mas a Selem, ela tem um trabalho fantástico, desde outros ex-presidentes, né? Que a luta foi muito grande. Né? Não, se hoje a Selem, ela tá com uma sede ali maravilhosa, que antes era a CIS, que era um lugar pequenininho, né, quando a cidade estava começando, e agora ela tem uma estrutura física muito boa, né, e agora a Thelma, ela mostrou, tá deixando a marca dela, né, a gente não sabe o que vem aí, é o biênio, né, na gestão da entidade. Qualquer mulher empreendedora pode fazer parte da possível nova diretoria? Isso, pode fazer, então a gente não sabe o que vem pela frente, mas a Thelma com certeza ela inaugurou e vai abrir portas para outras mulheres se destacarem dentro desse ambiente de empreendedorismo, e ela mostrou que sabe fazer sim no momento de grande pressão mundial, questão de pandemia, de Covid e tal. Então, Fernanda, essa questão que você está pontuando as ações, o porquê da Selem, que poucas pessoas até não entendem, né, a questão da associação, é importante você pontuar para a gente. Eu trouxe a missão para as pessoas entenderem qual que é o papel da Selem no município. Não é só ter um espaço físico para elas se associarem, pagarem, que é baixa a taxa em relação a outros municípios. É um valor bem irrisório. Para você ter parcerias e tudo mais, mas porque nós trazemos programas como Empreender, que vão ajudar os empresários a melhorarem o seu como gestores, uma vitrine, comprar em coletivo, negociar com bancos, e tudo isso através desse programa, que as pessoas às vezes ainda não conhecem. Tá? Então eu quis mostrar aqui, de forma sustentável. O que é sustentável? A gente está trazendo de forma com que todos possam ter acesso.
e a coisa possa se multiplicar. Então, qual é o meu papel hoje como consultora do empreender, tá? Depois de preparada, capacitada, eu venho, volto ao município, converso com a diretoria e vejo, gente, quais os núcleos que a gente pode fomentar inicialmente. Vamos começar por cima, certo? E a minha tarefa é buscar esses núcleos setoriais. Um dos primeiros que eu fui, eu que já tinha um pouco do caminho aberto das consultoras anteriores, graças às consultoras anteriores, que deixaram um bom legado, tá? Então, elas mantiveram. Quero montar já deixo aqui um spoiler, mas é muito legal trabalhar com isso. Eu vi exemplos práticos neste final de semana, lá em Feira de Santana. Salões de cabeleireiro, estética e barbearias, certo? Gastronomia, nós teremos novamente a Feira Gastronômica de Lem, que ficou parada por 2 anos. Por 2 anos, então tá tudo retornando com muita expectativa. Tem tanta coisa boa que dá para agregar. O Sebrae, através da prefeitura, tem feito aquela qualificação dos planificadores, né? A formação. Por que a gente não montar um núcleo de planificadoras? Certo. Comprar farinha em conjunto, por exemplo. Sim. Né? Sim. Mesmo fornecedor. Então, são N soluções. E qual que é o meu papel nisso tudo? Eu sou só uma moderadora. Eu não vou... Você vai só intermediar. Eu só vou levantar as pautas sugeridas pelos nucleados, são os nomes das empresas que participam. Elas trazem para mim os seus problemas. A gente vai fazer um jogo ali, um metaplan, onde cada um vai abordar o que tem de problema. Dentro do núcleo pode surgirem as respostas pelos próprios concorrentes, que na ocasião não são concorrentes, são aliados. Então, meu papel ali é promover um diálogo amistoso, sabe? Zelar pela ordem, pela paz, logicamente, pela transparência nas decisões. Ninguém pode mandar mais do que o outro. Sim, tem um equilíbrio. Concorrer contra o outro, não. E eu mostro isso na prática, que todos que estão ali podem seguir conjuntamente. Não que haja uma concorrência, não, né, é uma concorrência Fernanda? leal, Sim. certo? E qual que é o grande estímulo do programa Empreender? É o cooperativismo, é o associativismo. E eu mostro isso para eles aos poucos, conceituando, trazendo exemplos de outras cidades que já atuam há mais tempo, de outras grandes redes da Bahia que se uniram para vender em coletivo. Que está dando certo, e-commerce, né? E está dando muito certo. Então, assim, a própria diretora, que eu quero agradecer muito de coração, a Rosa, ela é diretora financeira, esteve conosco naquele dia. É uma grande empresária empreendedora. Ela está há pouco mais de 10 anos aqui. Ela é da cidade dos meus pais. Ela abriu 4 empresas aqui. Ela veio acompanhar o marido, que era agrônomo, certo? E ela estava grávida agora do 3º filhinho e com 9 meses de gestação ela estava lá, atuante. Então não tem desculpa, não tem porquê falar não. E ela, infelizmente, ela não conseguiu natural, ela fez o cesárea. 30 dias depois já estava lá, showroom na LG, sabe? Dinâmica, Eu aconselho todos a conhecerem essa pessoa maravilhosa. E ela deu um grande exemplo naquele dia, na nossa primeira reunião. Ela tem uma alameda ali, uma rua de lojas, cada um no seu segmento, né? E ela falou, gente, eu quero contratar o Coelhinho para fazer uma ação de distribuir doces para as crianças no dia da Páscoa. Só que para mim pagar sozinha, para eu pagar sozinha, fica um tanto quanto oneroso. O que vocês acham? Vamos nos unir e fazer todos em coletivo? Todos fizeram. Ficou razoável para cada um deles. Não pesou e dá uma prospecção, nessa divulgação muito boa. E é uma ação também social, né? Que é o papel do empreendedor também. Mas às vezes precisa de alguém moderando, alguém mediando, alguém dando ideias. Eu não vou buscar os patrocínios, mas a gente vai conseguir projetos para buscar as pessoas que podem nos ajudar. Eu vou ser a intermediadora. Se a Selem puder ajudar em alguma coisa, com certeza. Certo? Sim. Se a gente puder nos comunicar com alguém a respeito de uma fiscalização, porque um bairro está sem proteção, enfim, a gente vai buscar isso. Mas assim, tudo isso são ferramentas que a gente vai colocando dentro de uma metodologia. Não é o léu, não é jogada, tá? Então, isso é muito importante dizer. E tem empresas, tem ACE,
né, associações comerciais, que tem núcleos ali funcionando há 20 anos. Logicamente que mudam, né, nucleados e tal, mas é tão interessante, é tão bom. Brusque, por exemplo, né? É uma cidade que é uma das iniciantes, Joinville, tem aquilo como referência nacional, né? Qualquer um pode entrar no site e ver as ações, certo? Então, assim, eu me orgulho de fazer parte disso. Eu me orgulho mesmo e eu peço, assim, agradeço a você por me dar essa oportunidade de falar. Porque eu sei que vai alcançar mais pessoas Vai do sim. que uma simples postagem numa rede social, no story. Né? Às vezes, até, Fernanda, alguém que está assistindo a gente agora ou que depois Vai assistir depois nos canais também, né? também vão poder assistir, alguma mulher que está querendo empreender, né? Às vezes aquela mulher que às vezes por algum motivo tem que ficar mais em casa, está querendo voltar, né, ao mercado do trabalho. Como é a sua ideia dentro desse núcleo da Selem para o empreendedorismo feminino, sabendo que nós mulheres temos múltiplas funções, nós somos multifuncionais, né? Sim. Isso é muito bom. A gente estava conversando fora, né, nos bastidores, de como você tem essa mentalidade de fazer sem se tornar uma coisa também cansativa, né? Pra pessoa falar, nossa, mas será que eu vou conseguir participar de tudo? Porque eu tenho isso, tenho aquilo. Como é que vai funcionar? Por exemplo, um núcleo, ele parte do pressuposto de, inicialmente, pelo menos 10 empresárias trabalhando conosco. Claro que você tem compromisso que às vezes é inadiável, você não pode comparecer. Porém, se você tem uma determinada função durante aquela semana que caberia a você ajudar outra pessoa a executar, você vai administrar isso com o seu colega, nos avisar para que a gente substitua você naquele papel, né? Mas nada impede de continuar, mesmo não podendo ir em todas as reuniões, isso a gente entende com certeza. Precisando mudar de horário, precisando às vezes fazer o local de trabalho dela, a gente faz. Muito importante fazer feiras, viagens, feiras até em São Paulo, por exemplo, se eu contar o núcleo de cabeleireiros. Agora em Barreiras eles foram visitar uma feira de cabeleireiros lá, né? O pessoal de Feira de Santana também. Assim, tem N possibilidades. Você esteve, né, inclusive, no último final de semana em Feira de Santana. Nós nos reunimos, todos os consultores se reuniram para fazer uma troca de experiências do que deu certo e do que não está dando certo. E nós fizemos o nosso metaplan para que as nossas experiências pudessem contribuir com a dele. Que bacana, que bacana. E eu já estou dando outra spoiler. Dia 30 vai ter uma reunião novamente. Só que é diferenciada com o presidente da FACEB e tudo mais. E é para as empresas. Que bacana, que bacana. E as que tiverem interesse de participar. Mas a gente vai conseguir fazer um anúncio breve e tal, informando como vai funcionar, o traslado e tudo mais. Só que vai bater bem justo com a Bahia Farm Show. Então vamos ver como que vai funcionar essa questão. Mas é só um dia, né? E de volta. E eu queria, assim, né? Ter uma pergunta antes. Eu quero tanto falar de algumas mulheres que eu tenho. Não, fica à vontade, porque nós temos mulheres aqui na nossa região norte da Bahia, mulheres maravilhosas que são exemplos, porque às vezes, o que é legal esse bate-papo? A palestra que nós tivemos aquele dia na primeira reunião, na Selem, do núcleo, gente, foi muito quórum, assim, para uma coisa que está iniciando, que a gente sabe que hoje em dia todo mundo tem uns compromissos. Foi, assim, nota 1000. E foi, assim, um incentivo, porque às vezes as pessoas, elas querem empreender, a mulher, ela tá um pouco confusa, e de repente ela ouve uma palavra, né, depoimentos, e muda a cabeça dela, né? E é importante estar no mercado do trabalho, estar ativa. Então, nós temos mulheres que, nossa, você fala, gente, como é que a Thelma faz isso? Como é que a Fernanda Becker consegue fazer aquilo, né? Então, a gente tem que citar. Então, você fica à vontade, Fernanda, para poder fazer suas... Antes de eu citar essas mulheres que eu sou, assim, admiradora, eu vou falar de algumas situações que ocorreram ali na apresentação. A nossa reunião era para ser de uma forma, acabou sendo outra e foi melhor. Foi melhor ainda. A gente colocou assim para abertura para cada uma se falar nome, empresa e tal. E assim, a primeira, né? A primeira que eu... Exacta Serviços Factory, né?
Ela chegou e falou assim, olha, eu não sou muito de falar. Ela deu um show de oratória. E ela nem se preocupou, porque ela sentiu uma vontade, né? Depois veio a outra me procurar no final, que ela tem um site de venda de jeans. Então, cada depoimento. Aí, certa pessoa que falou assim, eu tive que largar tudo, perdi tudo, fui cortar a lenha e as lágrimas rolaram. Ai, foi lindíssima essa história, esse depoimento. Então, assim, eu fiquei assim no papel de, meu Deus, eu não sabia que eu ia conseguir tanta emoção na minha vida. E ao final da nossa reunião naquele dia, que não foi para levantar problemas, não, foi aberto para elas abrirem o coração. Deu muito certo. Ao final, eu pedi para cada uma colocar no papel o que representou. A primeira palavra que viesse à cabeça. Cada palavra que saiu me espantou. Dei destaque, depois a própria autora veio falar que foi ela, a doutora Cíntia. Coragem. Nossa, que termo forte, né? Coragem. A outra, integração, solução, empatia, aprendizado. Tanta coisa interessante que eu espero que isso continue de verdade, tá? Mas eu quero citar, assim, não sei se nós já vamos finalizar, mas para mim, exemplo de mulheres empreendedoras, né? Nossa, eu falei da minha presidente, mas eu tenho que repetir. Eu sabia que ela ganhou um prêmio esses dias e foi viajar para Portugal. Gente, olha a Thelma onde chegou. Estava em Portugal, recebeu um prêmio maravilhoso de destaque. E assim, já até fazendo um parênteses, nós mulheres também, nós temos que sermos mais unidas entre a gente, nos valorizar. Não tem que haver competição entre nós, né? Eu acho que a Thelma, que é uma mulher sensacional, uma grande empreendedora também, antes de tudo, né? Com a Anf Seguros. Vó, mãe, né? Tudo. E ela trazer um prêmio desse para honra, né, o município, honra todas nós mulheres, então que a gente, né, possa corroborar, né, desse prêmio, dessa felicidade, que podemos parabenizá-la depois, porque é merecido, né, Fernanda? Para mim, ela é o destaque da mulher empreendedora no nosso município hoje, primeira presidente da Associação Comercial. Sim. A Selem. Isso para mim já bastaria. Mas não fosse só isso, grandes homenagens ela tem recebido, e a principal agora, mais recente, ela tem uma empresa de seguros e foi escolhida dentre as 11 melhores do país para ir até Portugal, né? Então, assim, chegou ontem de viagem, hoje ela já postou, tô trabalhando, galera! Eu falei, seja bem-vinda! Espero que ela esteja nos ouvindo. Então, eu gostaria de destacar, primeiramente, a Thelma, tá? Oliveira Gomes, empresária, mãe, avó, né? Enfim, um monte de coisa, tá? Dentre os destaques da Bahia, nós também temos a Daniela Lacerda, tá? Ela é uma empresária de destaque de feirense, lá de Feira de Santana, né? E foi destaque na Forbes. Nossa, gente, não é para qualquer um, não. Parabéns, Dani. Jovem. Ana Cláudia Contati. Essa você já conhece. Ai, Ana, um beijo pra você, pro Alfredo aí da Associação Comercial de São Paulo, aí minha conterrânea. Ela é a nossa presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária. Maravilhosa. Então, eu não a conheço pessoalmente, sou fã de carteirinha, mas assim, ainda pretendo conhecê-la e sei que vou conhecer no dia 30. Com ela vai certeza, estar lá maravilhosa, em Feira de Santana. E, assim, uma mulher nacionalmente, assim, que já teve memes com ela, mas assim, é uma senhora, é a Magalu, né? É a Luísa Trajano, gente. Sim. Pensa. Como empreendedora, onde ela Como chegou. empreendedora, palestrante, mãe, vó, enfim, tudo. Foi carregar a tocha, caiu, levantou, né? A tocha olímpica, viu essa situação, né? Eu sou fã, né? Ela criou todo uma marketing digital que ninguém tinha, que é Inovou, a garota né? Magalu, e hoje está usando até o coraçãozinho da Jade, do Olha, Big Brother. Então, assim, lógico, eu tenho tantas mulheres, a Rose, né? A Rose, são diretora. muitas. A nossa presidente do Sindicato Rural. Ai, a Grace. Depois eu quero você aqui, viu, Oh, Grace?
Gente, essa mulher merece também, nossa colega de profissão. Uma lutadora aí do agro, advogada, né? Mãe também, uma pessoa super simples. Grace, ó, tá vendo aí seu nome. A nossa presidente aqui do Sindicato Rural, muito bem lembrado. E também, aproveitando, você puxou a Grace, a Carminha Mício, né? A Carminha, que também foi indicada pela Forbes como uma das 100 mulheres, né, mais poderosas do agro, né? Quando a gente vai para São Paulo fazer divulgação, os empreendedores falam, nossa, você conhece a Carminha, tudo. Então é um orgulho pra gente que tá aqui no oeste da Bahia, ver essas mulheres se destacando não só aqui na região, né? Porque eu digo que aqui Luiz Eduardo é uma cidade flutuante. Não, mas é uma referência nacional. Nacional. Então, mas você vê mulheres daqui que tem essa referência, a Carminha, lá você vai para São Paulo, foi indicada também pela Forbes como uma das 100 mulheres, né, mais influentes no nosso agronegócio, então também essa lembrança não poderia deixar de passar batido, tá bom, Carminha? Um beijo pra você. A você, minha querida, maravilhosa, empreendedora, colega. A Fernanda também, nós duas guerreiras. Lógico, nós mulheres é uma mulheres luta. Divorciadas, mães, empreendedoras. Empreendedoras, né? Eu no segmento de comunicação. Estudiosas. Sim. E a nossa Fernanda também, né? Que vocês viram as colocações dessa mulher, como tem propriedade em tudo que fala. A Thelma foi muito feliz em te ouvir, em te dar um espaço, fez uma boa escolha e eu sei que vai ter uma movimentação muito grande. Agora nesse núcleo, pode contar. Essa aliança aqui começou bem antes da gente se encontrar pessoalmente. Verdade, uma afinidade muito grande. Uma afinidade. E assim, ela falou assim, eu vou chegar um pouquinho atrasada. E bem na hora que ela chegou atrasada, eu tava lá fora esperando ela. E Fernanda, dentre tudo assim que a gente conversou, eu quero só topificar uma coisa com você, que é um assunto que as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho posicionamentos, que eu falo do porquê, e você também é muito parecida, e eu gosto disso de mulheres que são decididas nas suas posições. A gente estava falando antes de entrar no ar sobre a questão do termo empoderamento feminino, né? Hoje, assim, tá se usando, ainda se usa, mas teve uma fase que era toda hora empoderamento. Esse empoderamento podia abrir vertentes para várias situações, né? Desse empoderamento feminino. Eu não gosto muito, a gente estava até comentando, e a Fernanda também não, porque eu acho assim clichê. Não... Eu acredito que nós dois temos um pensamento um pouco enraizado na cultura do direito. No direito, a gente deve ser igual. Sim. Ao colega. Né? Eu não sofri bullying, não sofri nenhum tipo de conceito em relação ao meu colega masculino. É porque nós tivemos, eu pelo menos tive que colocar uma carapuça de advogado, né? Para me destacar no mercado de trabalho em São Paulo, num lugar onde eu nada, fui sozinha, tive a Deus no comando, onde eu entrei no escritório centenário, sabia? O doutor Rubens Pestana de Andrade era a OAB 8206. Nossa, bem baixo, os primeiros. O fundador. Pensa naqueles escritórios onde, na Rua São Bento, onde o elevador era aqueles de ferro. Ah, eu sei, as cortinas de veludo. Sim. Livros centenários. Eu tive relíquias. A bênção. Eu falo para vocês, quem é do direito sabe o que eu tô falando. E assim, eu digo para ti, a gente aprendeu que diferença. E ali eu só lidava com empresários. Eu trabalhei sempre no ramo de direito empresarial. Né? Certo. Principalmente cuidando do patrimônio de empresas. Na época do plano Collor, tudo matando. Né? Conseguiu fazer com que a gente patrimonial, protegesse a família. Porque pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. As pessoas têm que entender que patrimônio familiar é uma coisa, de empresa é outra. A legislação mudou muito desde então. Mas aí, eu caí naquele mundo que é diferente do direito da Bahia, que é diferente do direito muito de Santa diferente. Catarina, que é diferente totalmente do direito do Paraná, que não tem juiz na comarca há muito tempo, na minha comarca de Palotina. Então, assim, eu falo pra ti, eu tive uma escola de vida, onde eu aprendi muitas dores. Perdi saúde por isso e tal, mas não me arrependo. Recuperei, porque hoje eu tô aqui, com propriedade, falando o que eu sei e passando um pouquinho da minha vivência e experiência. Quando eu tive um golpe,
Em plena pandemia, quando eu investi tudo que eu podia numa empresa, também tenho como explicar o porquê elas não podem fazer aquilo. Uhum. Né? Então, tudo. O copo ele tá meio cheio ou meio vazio. Como que a gente olha? Tem dias que eu sou depressiva, não vou falar pra você que eu não sou. Quem nunca, né? Mas assim, eu sou a maior incentivadora que você pode encontrar. Isso é importante. Eu sou. Incentivo, gente. E eu adoro explorar, ensinar, né? Às vezes até entro no karma da pessoa e pago pra mim, né? Não, mas a questão é, hoje em dia eu tô aprendendo mais. Você quer que eu te explique? Eu te explico. Mas antes eu colocar. Então, assim, resumindo de tudo isso que eu te falo, é maravilhoso. Eu sou como Alice no País das Maravilhas. Trabalhando com mulheres, não só com mulheres, mas com empreender. O projeto Empreender, para mim, abriu, assim, esse divisor de água. Mas não tem só isso. Tem o projeto Capacitar, tem o Empreender, o Empretec. E eles todos se juntam, né, De Fernanda? qualquer Isso aqui é maneira, bacana. se juntam, porque o Sebrae está junto, a ONU está junto, né? O Empretec, por exemplo, é um curso elaborado pela ONU. Para você fazer o Empretec, ele foi autorizado a ser difundido pelo Sebrae, mas não é do Sebrae, da ONU. Tem uma entrevista super exigente. Se você tem problema psicológico, um monte de coisa, porque a pressão. Shark Tank. Vários critérios, né? Você fica uma semana, quase 10 dias ali, né? Mas assim, então, eu quero me colocar à disposição. Eu vou deixar o telefone aqui da Acelém. Tá? Aí, Depois gente, no, porque a no Fernanda, blog. ela está à disposição do empreendedorismo. A gente pautou a questão feminina, mas não é só para o público feminino, como ela bem colocou, não. né? Para todos do empreendedorismo, porque é nós empreendedores que colocamos o nosso país para frente, né? Temos uma importância muito grande. Eu vou passar visitá-los, tá? Então vamos receber aí a visita da Fernanda Becker. E vai estar acompanhado. Olha! Esse é o nosso bannerzinho. O banner Empreender, Unir para Crescer. Deixa eu mostrar aqui. Olha que bacana, gente, da Acelém. FACEB, né, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia, Sebrae, né? O todo é maior que a soma das partes. Vamos criar possibilidades juntos. Olha, gente, que bacana. Só não tem um emblema aqui da nossa Acelém, mas todo mundo sabe que faz parte. Que faz parte, com certeza. Então, eu vou começar a visitá-los e nada impede que qualquer pessoa que queira falar comigo, só procurar a Acelém. Você já viu o atendimento daquelas meninas? Não, é impecável. Né? Gente, você chega lá, é cafezinho, é bolinho, é biscoitinho. Rapadura. E um café. Um café gostoso. Aquele café, eu falo, é o melhor café do mundo. Sempre fresquinho, simpatia e tudo que o empreendedor precisar, qualquer apoio, elas vão estar à disposição, tentando buscar a melhor solução, né, Fernanda? Pessoal, mesmo que vocês não sejam associados, eu oriento vocês a procurarem entender como se associar e por que se associar. A importância disso, chama, né? eu vou até vocês. A importância disso. Eu vou com uma pessoa da associação, mostro sobre empreender e falo sobre a importância de você estar associado. Né? Deixa o seu contato, Fernanda, tanto da Acelém, se você tem contatos Insta, alguma divulgação nesse sentido, fica à vontade. Vamos colocar também no conhecer. pé, né, do nosso blog aí. Mas eu vou colocar aqui o contato da Acelém. Que é o 77, né, aqui Bahia. Sim. Você que está vindo para Luiz Eduardo com investimento novo, a primeira coisa que você deve procurar é a casa do empreendedor, que é a Acelém. Eu vou deixar aqui o telefone de uma das nossas colaboradoras, tá? É a Vânia, que está gravidinha. Ah, Vânia. 77-99-844-1731. Quer que eu repita? Repete pra galera anotar. 77-99-844-1731. Com a Vânia, Com viu? a Vânia. Qualquer assunto sobre associação, sobre empreender, dúvidas, Sebrae, pode pedir através delas no WhatsApp, que elas passam para o responsável. É a casa do empreendedor, gente, a Acelém. E antes de finalizar aqui com a nossa queridíssima Fernanda,
A gente está próximo, como a gente pontuou, ela pontuou a questão do Baia Fame Show. Tá uma expectativa muito grande, porque é o retorno dos eventos presenciais, né? E a feira, ela tem uma importância muito grande aqui para todos nós, oestinos, que estamos aqui na região. E o Grupo Global está aqui com a Agromatopiba, com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, você que é do agro, você que faz parte dessa economia pujante, né, que o agro ele sustenta a nossa economia há muito tempo, não só durante a pandemia. Então, dá uma ligada aí na Agromatopiba e vamos junto construindo o novo Brasil. E Fernanda, eu quero agradecer muito. Tô muito feliz, um bate-papo muito gostoso, faz jus a todo esse currículo maravilhoso. E olha, é uma alegria muito grande, eu fico emocionada como mulher, eu acabo aprendendo também com pessoas como, né, você. É uma troca, eu saio daqui com informações a mais do que eu tinha, eu saio melhor e espero que vocês tenham gostado e acompanhe aí TV Agitaé, podcast em parceria com o Novo Brasil.tv. E vamos brindar, né? A todas nós mulheres! Aê! Saúde. Saúde. Bom?